Hoje começando atrasados, né? 15 minutos atrasados. Peço perdão aos irmãos. Acho que alguns irmãos não entenderam que era às 9 horas da manhã. Mas não tem problema. Vamos começar e vamos adorar a Deus. Eu queria que você ficasse em pé onde você está. A banda já pode subir. Eu queria que você se colocasse diante de Deus. Oh, coisa linda. E pudesse estar na presença dele em todo o coração. E antes de orarmos, eu queria que você visse o que está em Jeremias 29. Alguns sabem decorado, mas palavra do céu. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós. Verso 11 até o 13. Eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos. Aleluia. Eu queria que você colocasse no seu coração, nessa manhã, que Deus tem planos de paz para você, que Deus tem o melhor para você, que não há nada que fugiu do controle dele, não há nada que Deus se esqueceu em relação a mim e a você, não há nada que, que tenha falha, que tenha algo que não tem controle total e absoluto na vida de Deus. Aqui o povo estava cativo, o povo estava sofrendo a angústia, estava sofrendo a perseguição, o cativeiro. E você precisa entender que Deus, Ele até pode estar triste conosco em alguns momentos, porque a desobediência e a falha acontece, mas Deus jamais nos abandona. E Ele cuida de nós, o seu zelo por nós é tremendo. E fez isso aqui transparecer para o povo. Planos de paz, e não de mal, e não de morte. Deus tem algo para fazer na minha vida, na sua vida. Deus tem um projeto estabelecido, e Ele planejou algo para mim e para você. Há um propósito na nossa vida, há um propósito que Deus colocou para nós. E eu queria que você entendesse essa segunda parte: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares, como, gente? De todo o coração. Deus te quer por inteiro. Falamos ontem sobre isso. Deus quer você por inteiro. Deus quer fazer algo, e esse algo só vai ter completude quando você se entregar por inteiro na mão dele, quando você não fizer mais reservas, quando você o buscar e se entregar completamente a Deus. Que você possa viver isso, viver o novo de Deus, viver o momento que Deus tem para você hoje. Eu sei que você está percebendo que Deus está movendo de algum modo, e que você possa viver isso, que você possa viver o que Deus tem para você. Fecha seu olho e ora, se coloca mais uma vez na presença do Pai. Deus, nós queremos te render louvores, nós queremos te glorificar nessa manhã, nós queremos, Senhor, acender mais uma vez, Senhor, essa chama, acender, ó Deus, mais uma vez os nossos corações na tua presença. Deus, queremos sim, Deus, como gravetos, ó Deus, secos, que somos, ó Deus, pessoas que sem ti não tem, ó Deus, o que se orgulhar, não tem nada em nós, Senhor, porque precisamos, Senhor, sim, é do teu fogo, precisamos sim, ó Deus, é de uma mente, ó Deus, na tua palavra, e um coração aquecido, um coração, ó Deus, que diz: nossas vidas são tuas. Nessa manhã queremos declarar isso, Senhor, nossas vidas são tuas, e queremos viver a vida que o Senhor tem para nós. Nos traz santidade, Senhor, nos traz, ó Deus, a consciência, Deus, de viver uma vida para o Senhor. Que nessa manhã, Deus, a tua glória, a tua presença possa, Senhor, nos alcançar,
que o Senhor possa vir ao nosso encontro nessa manhã, que o Senhor fale conosco, que o Senhor faça mover, Senhor, em nosso coração, que o Senhor trabalhe em nós, que o Senhor nos leve, Senhor, nos eleve de nível, que o Senhor nos traga, Senhor, mais para perto de Ti, que o Senhor, Deus, nos traga, Deus, para os Teus braços. Queremos viver isso, Senhor, viver o Teu abraço, viver a Tua intimidade, viver, Senhor, contigo, Deus. Muda-nos, Senhor, nos tira da religiosidade, nos tira, ó Deus, daquilo que nos afasta do Senhor, tira, Deus, de nós aquilo que não convém, e Deus, nos faz viver junto ao Teu altar, Deus. Recebe nossa adoração nessa manhã, te oramos assim, no nome precioso de Jesus, amém e amém, aleluia. Hoje estamos aqui com nossa equipe abençoada, aleluia. Hoje é tempo de adoração, é tempo de você estar na presença dEle. Vamos orar ao Senhor, vamos adorar, fazer tudo junto, que você possa estar na presença de Deus. Adore o Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei a um Deus do meu amor. Eu adorarei a um Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Oh Espírito, vem, Espírito, Espírito, oh vem e desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me. Eu quero ouvir só a voz da igreja cantando Espírito, Espírito.
sobre nós com teu Espírito Santo, Senhor. Vem sobre nós. Rendemos tudo o que temos a Ti, Senhor. Nos rendemos por completo a Ti, Senhor. Recebe nossa adoração essa noite, Pai. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio anseio por Ti. Eu me enche-me da graça e do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, Deus, abraça-me, ouve o meu clamor, fala pra mim, fala pra mim. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-Te mais.
pra conhecer-te, pra conhecer. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te, pra conhecer-te mais. Aplauda o Senhor. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Vem fazer o teu querer, não só nas nossas vidas, mas na vida dessa igreja, Senhor. Na vida dessa cidade, Senhor. Nós clamamos, Senhor, para que tu venhas, Senhor. Para que o Senhor nos mude por completo, Pai. Para que o Senhor reacenda a chama dos nossos corações, para que a gente queime mais uma vez pelo Senhor, Pai. Nós não queremos mais, Senhor, a mediocridade. Não queremos mais viver de qualquer forma, Senhor. Senhor, nós sabemos que temos muito a nos arrepender, Pai. Somos falhos, somos pecadores, Senhor. Mas a Tua graça, Senhor, a Tua graça, ela nos cobre, Senhor. E essa noite, Pai, essa manhã, todo esse dia, nós clamamos, Senhor, por mais de Ti. Nós queremos experimentar mais da Tua presença. Nós queremos experimentar mais do Teu poder. Nós queremos, Pai, ter mais intimidade contigo. Nós queremos Te conhecer mais, Jesus. Nós queremos que o Senhor venha ser entronizado nessa igreja, nesses louvores, na nossa vida, Pai. Que o Senhor venha ser Rei sobre tudo, sobre todos, Pai. Senhor das nossas vidas, Senhor dessa igreja, Pai. Porque o querer é Teu, a vontade é Tua. Oh, Jesus. Entra nesse lugar, Pai. Tu és o nosso convidado de honra essa manhã. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Nós queremos ser tocados por Ti, Senhor. Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar se você vier. Se você vier. Eu olho para mim, vejo um pequeno mortal. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração e eu busco o sobrenatural de Deus. Pode ficar com elas. Toma meu coração. Eu não preciso deles, se não for pra te sentir. Tira ele de mim. Toma as minhas mãos. Eu não preciso delas, se não for pra te tocar. Pode ficar com elas. Toma meu coração. Eu não preciso dele, se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mais vez. Mais vez. Jesus, cadê você? Nós queremos o Senhor. Jesus, pode entrar.
mais vem, ser mais parecidos contigo, Jesus. Mais vem nos purificar essa manhã, Jesus. Vem nos santificar e nos levar a ser cada vez mais parecidos com o Senhor. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Oh, eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com elas, toma meu coração, eu não preciso deles se não for pra te sentir. Diga isso mais uma vez. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas se não for pra te tocar. Pode ficar com ela e toma meu coração. Eu não preciso dele se não for pra te sentir. Tira ele de mim, mais vem. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo. Oh, Deus, vem encher este lugar. Espírito Santo, tu tens liberdade em nosso meio para fazer o teu querer, Senhor. Oh, Jesus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Enche esse ambiente, Deus. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Aviva-nos, Senhor. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, peça isso, que seja hoje. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Que seja hoje, que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, Seja agora, vem derramar. a terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu. A terra chama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver Yeshua descer. A terra clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer, Jesus. Deixa o céu descer. Abre os céus, Senhor. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Pois teu é o reino. Teu é o reino. Teu é o poder. Tua é a glória. Cante isso a Ele. Pois teu É o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. pois teu Teu é o reino. teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Toda a igreja cantando teu Teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória. Quero ouvir agora suas vozes declarando teu. É o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre. Amém. Mais uma vez, continue declarando. É o reino, teu é o poder, tua é a glória pra sempre.
uma salva de palmas para Jesus. Cantamos aqui pedindo a promessa de Joel, né? Os irmãos sabem que parte da promessa foi cumprida ali no Pentecostes. Mas o texto diz assim: acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. E há algo sem dúvida aqui, detalhes, sobretudo sobre rasgar o coração, que ele fala antes, sobre outras coisas que o Espírito Santo se movendo fará, tem feito, vai fazer. E a gente tem falado sobre avivamento, há tanto para aprendermos sobre isso, mas a verdade é que o Espírito Santo, ele sela o coração daqueles que se entregaram completamente na presença de Deus. Mas o Espírito Santo não só veio uma vez e uma vez por todas, ele tem sido derramado nas pessoas, ele tem sido derramado naquele que abre o coração e recebe, ele é mergulhado no Espírito. Falamos sobre isso também. Nós temos essa sede de aprender a caminhar também com o Espírito Santo. E avivamento, há tanto para aprendermos, irmãos, sobre avivamento, há tanto para aprendermos sobre como a gente deve viver uma vida que pede, como o Salmo 119, aviva-nos, Senhor. Quantas vezes no Salmo, se você ler, ele pede vida para a igreja. A oração de Abacuque, pedindo vida para a obra. Nós precisamos de mais vida de Deus em nós, irmãos. Precisamos mais mover do Espírito Santo. Não com aquela mentalidade do que aconteceu exatamente ali em Atos capítulo 2. Nós sabemos que a obra de Deus ali foi única, aquele momento foi único, mas eu creio, e eu sei que você crê também, na palavra, e o mover de Deus são distintos para cada época, e o que Ele tem feito em uma cidade, em um país, em um tempo, faz um pouco diferente no outro, resultando em tantos moveres de Deus. Por isso precisamos estudar mais a palavra, estudar mais sobre o mover de Deus, a sua obra missionária, o que Ele tem feito, e aquele sentimento que havia ali em Joel, quando você lê o capítulo 2, é de rasgar o coração, que você tenha esse sentimento, de rasgar o coração diante dEle, para que o mover do Espírito na sua vida seja diferenciado. Amém, irmãos? Eu queria que você se sentasse, tomasse assento. Hoje pela manhã temos algo programado aqui que vai ser bem interessante. Primeiro, eu quero dizer da minha alegria desses dias, desde sexta-feira, né, começamos antes, né, com a nossa liderança aqui reunida. Temos orado dias, temos feito tanto tempo, né, de preparo, de organização, para que Deus nos ensine mais. E santidade, que é o nosso tema, trazendo hoje também esse pedido a Deus: Senhor, nos traz mais vida, que a igreja desperte dessa coisa mórbida que tantas vezes fica, que o Senhor traga vida. Temos falado sobre isso desde sexta-feira, e como Deus tem se movido. Você já sentiu o mover de Deus nesses dias? Amém? Glória a Deus. Mas é preciso que a gente se embase sempre na palavra, irmãos. É preciso que a gente entenda que Deus tem princípios e tem maneiras de agir que não vão contrariar a sua palavra. Que o que Deus tem para nós precisa passar por esse filtro. Senão você vai encarar como qualquer outra coisa, emoção, como a parte humana que a gente até entende. Mas o mover de Deus, Ele tem princípios que vão ser norteadores. E estão aparecendo, né? Quando sempre a gente estuda na palavra e a gente vê o mover de Deus, eles vão estar lá. Por isso, hoje pela manhã, que normalmente a gente tem a nossa escola bíblica dominical, a gente reservou um tempo para um estudo mais detalhado.
e seja uma parte um pouco bíblica, um pouco histórica, uma mistura aí dos dois, mas que a gente possa desfrutar desse tempo. E assim, para isso, ou você se debruça para estudar mesmo, ou então é melhor você inventar outra coisa, né? Porque ou estuda ou estuda. E nessa perspectiva, eu fiz o convite, eu queria que vocês recebessem. Lembra que eu disse a vocês? Palmas não é só glória não, viu? Não é só dando glória não. Palmas também é sinônimo de alegria. Então, eu queria que você desse uma salva de palmas e recebesse com alegria nosso querido pastor Lucianinho. Amém. E alguém ajuda ali no púlpito para trazer para cá. E eu fico muito feliz. Deus tem nos dado esse privilégio de ouvi-lo, né? Tivemos recentemente nosso encontro lá no período do retiro de carnaval. Quem estava lá? Quem estava lá no carnaval? Olha aí, muita gente. E quem ouviu o tempo de conectados lá, sabe que foi uma bênção a participação do Lucianinho, né? Alguns chamam Ninho, ele vai falar aqui sobre isso. E eu sempre amo ouvi-lo, é um tempo, um privilégio nosso, tá? Então que Deus possa lhe abençoar, a gente vai orar por você, tá certo? Senhor, em tua presença estamos para te agradecer, em primeiro lugar, pela vida do pastor Lucianinho e te agradecer pelo privilégio de estarmos hoje aqui, dele poder estar aqui com essa disponibilidade de trazer a tua palavra para nos edificar, que o Senhor possa usá-lo. Mas oramos mais, Senhor, oramos mais do que essa manhã. Oramos por sua família linda que o Senhor tem trabalhado. Oramos por Vanessinha e as crianças, ó Deus, que o Senhor possa dar graça para essa família, trazer livramento, proteção, que seja, ó Deus, sempre uma família que alegra o seu coração, que o Senhor ponha pessoas certas junto dele, junto dessa família, para amá-los, para preservá-los, para estar, Senhor, sendo resposta do teu amor para a vida deles. Te agradecemos assim, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui mais uma vez para compartilhar da palavra de Deus. Como o pastor Netinho me falou, muitos irmãos aqui já me conhecem. Sou o pastor Lucianinho pelo tamanho mesmo, já disse algumas vezes, né? Meu pai também se chama Luciano, mas ele é bem mais alto que eu herdei da família da minha mãe o tamanho, e aí ficou Lucianinho. Eu sou pastor auxiliar da Igreja Batista Reformada, que fica aqui perto, né? Irmãos de vocês, é uma alegria estar aqui. E essa é a parte mais importante da minha vida, sou casado com Vanessa, Inha também, né? Por causa também do tamanho, que ela não está aqui por causa das crianças, né? Juju e o Bel, que não tinha condições de trazê-los, que eu estou aqui pregando, ela fica sozinha. A gente até tentou que meus sogros viessem, mas não foi possível. Mas é uma alegria estar aqui, e eu pedi até para ela acompanhar, para poder assistir de casa, que ela está lá com as crianças. É uma alegria, irmãos. Como o pastor Netinho falou, a gente vai ter 2 tempos aqui, né? E quando o Netinho me convidou, ele disse que eu tinha tempo para falar. Isso é tudo que um pastor quer, tempo para falar, né? E a gente vai ter um tempo primeiro de pensar um pouco biblicamente o que é avivamento, né? E depois desse tempo a gente vai abrir para perguntas, né? Vocês vão ficar livres aí para perguntar. E depois a gente vai ter um momento de fechamento para poder aproximar o que a gente entendeu biblicamente sobre isso aos nossos corações. Eu preparei um material para você acompanhar. Se você puder abrir a câmera do seu celular, o pessoal vai projetar uma imagem aí. É um material que ele tem todo o conteúdo aqui da minha fala, tá? Dessa aula. Esse material, ele não foi inteiramente escrito por mim, eu coloquei as referências, inclusive alguns livros, se você quiser se aprofundar no assunto, tá lá embaixo. Mas
Tem uma parte que eu fiz, tem uma parte que eu organizei, tem uma parte que eu transcrevi, eu coloquei as observações, mas não é todo da minha autoria. O que é que nós vamos fazer então, irmãos? Nós vamos primariamente levantar questionamentos, estabelecer algumas questões que precisam ser ditas antes até que o tema seja abordado, e depois a gente vai se aproximar do tema para pensar biblicamente o que nós encontramos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, como essas coisas, como o avivamento aparece no Antigo Testamento, como ele aparece no Novo Testamento, depois como isso apareceu na história da igreja até os tempos de hoje. E a gente acaba na semana que vem essa aula. Brincadeira, irmãos. Eu vou tentar aqui nesse tempo que o pastor Netinho me deu, que é um tempo bom, tentar falar um pouco sobre tudo isso. Mas antes que nós iniciemos propriamente aqui o assunto, eu gostaria de que você, sentado mesmo, fechasse seus olhos para a gente orar mais uma vez. Santo e eterno Senhor, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de estar aqui reunidos e aprender da Tua palavra, do Senhor, daquilo que o Senhor fez, dos Teus movimentos na história. Por meio do Teu Espírito, ilumina os nossos pensamentos e nos ajuda a sermos mais parecidos contigo. Em o nome de Jesus, juntos dizemos amém, amém, amém. Irmãos, vamos levantar alguns questionamentos aqui para a gente poder pensar sobre o assunto. Se, para ficar mais fácil, alguém baixou e quiser disponibilizar no grupo da igreja, né, o arquivo, pronto, então, estão rápidos aí, né? O que é avivamento? O que é que a Bíblia diz sobre isso? Quais foram os avivamentos bíblicos? Quais as características e resultados que os avivamentos provocaram? Uma pergunta fundamental para o que nós vamos pensar hoje: qual o padrão bíblico? Ou seja, qual é o esquadro, o que são os limites estabelecidos ali dentro da Bíblia para se pensar o que é um avivamento, de um despertamento localizado que eventualmente possa acontecer. O que é mais importante, esse é um questionamento que quando você se debruça sobre o assunto, você encontra uma reforma ou um avivamento? É mais importante reformar ou é mais importante avivar? Profundidade e pureza doutrinária e fervor são ideias que andam separadas ou que andam juntas? Eventualmente, se você encontrar um erro, eu sou pai de 2 crianças e durmo pouco, então foi a falta de sono, tá, irmãos? Eu já encontrei alguns aqui, eu li umas 4 vezes, mas ainda assim passa, né? Enfim, e os dons, onde ficam nesses lugares aqui? Como é que isso é uma realidade biblicamente falando e como pensar essas coisas no dia de hoje? Essas são questões que a gente vai tentar passar por elas, né? Claro que isso é um panorama, por mais que o tempo seja prolongado, é difícil a gente poder abordar. Existem livros, aulas. A Fiel, por exemplo, lançou em 2016, se a minha memória não falha, uma conferência só sobre esse assunto, e grandes homens de Deus do nosso país e também pregadores de fora falaram sobre isso, né? Você tem muitos materiais que são excelentes escritos sobre esse assunto, sobre as expressões mais específicas desse assunto. Então a gente vai dar um panorama geral aqui. Algumas questões, antes de nós abordarmos o assunto principal, elas precisam ser levantadas. São aquelas questões que têm que ser ditas antes da introdução. Antes da gente abordar o problema, que não é um problema, mas a questão que vai ser levantada aqui, é importante que sejam estabelecidas algumas verdades na nossa mente, para que a gente não seja simplório, a gente não caia em jargões e numa superficialidade, que esvazia a compreensão bíblica sobre o assunto e que apela só aos nossos sentidos. Nós vamos falar mais sobre isso à frente. Sim, essa é uma frase inclusive do Hernandes Dias Lopes. Quando nós falamos sobre essa ideia de avivamento, falamos sobre piedade e paixão, falamos sobre mente e coração. Se usássemos termos filosóficos, diríamos que nós falamos sobre afetos e afeições, né? O que amamos e como amamos, né? Isso fala aos nossos sentidos. Entretanto, e aí vem essas 3 questões iniciais aí, se precisa estabelecer algumas coisas que são importantes. E em se tratando desse assunto,
o nosso ponto de partida não pode ser as nossas experiências. Não pode ser o que eu sinto. Porque o que eu sinto é subjetivo. A experiência é subjetiva. É por essa razão que as experiências, apesar de serem dentro do que é a nossa fé, algo que é importante como consolidação do meu relacionamento com Deus, não é base do meu relacionamento com Deus. Não pode ser. E não pode ser por causa que o ponto de partida para qualquer coisa é a palavra de Deus. Deus escolheu se revelar de uma maneira. Ele apareceu de maneira, eu vou explicar melhor, faltou uma palavra para que seja melhor compreendido. Deus, ele apareceu de maneira especial na sua palavra. A palavra de Deus é o meio pelo qual Deus é conhecido. A Bíblia diz que existe uma outra maneira que Deus ele é conhecido, né? Ou que ele poderia ser conhecido. Nós chamamos a isso de revelação geral, né? Se você é cristão, ao contemplar os feitos de Deus, você fala, Deus é grandioso, né? Você segue um influencer na internet, ele vê o sol e faz, obrigado sol, né? Coisa, com perdão da expressão, é estúpido, né? Obrigado telha, porque está me protegendo do sol, né? Não existe isso, né? Quando nós olhamos para a criação, nós sabemos que há inteligência, né? Como o Salmo 19 diz, né? Há um Deus que projetou essas coisas de uma maneira especial, né? A ordenação de todas as coisas. Então, existe a revelação geral, mas existe o meio que Deus ele se revelou de maneira especial. Ele se fez conhecido, ele permitiu ser chamado, ele permitiu ser visto e até mesmo tocado. Está lá em João 14, quando Jesus está para ir embora, os discípulos falam, olha, todos eles preocupados, né, que até a música daquela cantora que agora é Heloísa Rosa, né, ela faz uma canção de João 14, né, os discípulos ali preocupados, Jesus diz, olha, não se preocupem, porque eu vou enviar um consolador, e eles ficam preocupados, eles dizem, né, olha o que os caras dizem, mostra-nos o Pai, então a gente vai ficar bem. Aí Jesus diz assim, vocês me viram, se vocês me viram, vocês viram o Pai que está no céu, né? Jesus é o que pode ser visto de Deus, né? E Jesus é conhecido por meio das Escrituras. Então, o nosso ponto de partida é a palavra de Deus, é o que Deus diz. Então, a gente vai um pouco mais à frente aqui pensar o que a Bíblia diz sobre o avivamento. Como é que essa palavra aparece, como isso se manifestou no Antigo e no Novo Testamento. A segunda questão é o reconhecimento da obra do Deus Pai, Filho e Espírito Santo como uma realidade completa, né? Nós sabemos que existem porções que nós podemos receber, Paulo inclusive fala sobre isso, que deve ser buscado a ideia de ser cheio pelo Espírito Santo. Entretanto, as realidades espirituais, elas já foram alcançadas, está lá em Efésios, capítulo 1, até o capítulo 2, Paulo dizendo para nós, que em Cristo e com Cristo, nós já recebemos todas as bênçãos que Deus poderia derramar sobre as nossas vidas, e naturalmente, claro que existem irmãos, que infelizmente não buscam e não acessam essa realidade espiritual, né? Não alcançam a maturidade espiritual. A gente vê isso, por exemplo, na igreja de Corinto. E a igreja de Corinto, ela é bem paradoxal, porque ela é uma igreja carismática, ela é uma igreja cheia de dons, mas não é uma igreja espiritual. Porque espiritualidade profunda, ela não necessariamente está associada a carisma, dons, manifestação de dons. Espiritualidade profunda está associada ao que Paulo fala em Coríntios 13. Amor que gera unidade, que é a maior dificuldade da igreja, ser um, né? Você olha, por exemplo, para a própria revelação de Jesus Cristo, a grande obra de Jesus Cristo, que claro, tinha em vista, em primeiro lugar, a glória de Deus e o amor por nós, nos livrar dos nossos pecados, mas nos fazer um com Ele e com o Pai, por meio da obra do Espírito. É isso que Paulo fala em Romanos e em Efésios, dos capítulos 5 até o 8, e em Efésios,
capítulo 1 e capítulo 2. E no capítulo 3, ele fala como Deus ele uniu, né, gentios e judeus nisso que agora é chamado de igreja. Então, a maior expressão de profundidade espiritual de um grupo de pessoas, né, é a unidade, é como essas pessoas olham umas para as outras, a partir daquilo que elas entendem diante de Deus. Em terceiro lugar, nós cremos que tanto o querer, é uma expressão que Paulo usa também, né, como realizar são de Deus. Ou seja, essas obras, essas realidades espirituais grandiosas, elas não nos fazem olhar para o que o povo fez e seguir um passo a passo. Essas obras nos fazem olhar para o que esse Deus grandioso fez nesse povo. E é muito interessante isso, certamente você já deve, se me ouviu falar, eu costumo repetir isso. A Bíblia não é a história de um povo ou de grandes homens. A Bíblia é a história de um Deus grandioso e poderoso que quis, por sua livre vontade, a expressão que Paulo usa em Efésios e em outros textos é o beneplácito, né? O próprio desejo de Deus, escolher amar pessoas e abençoá-las de maneira especial em alguns casos. Então nós, quando olhamos para a história de Moisés, apesar de aprendermos muito com Moisés, o que tem-se a ser compreendido é o Deus de Moisés. Assim como o Deus de Josué, com o Deus de José, com o Deus de Abraão. Essa é a narrativa bíblica. A narrativa bíblica, ela enfoca no Deus que está entrando na história e mudando homens e a história por meio do seu poder. Foi assim ou não foi assim, por exemplo, com Abraão. Quem foi ao encontro de Abraão na terra idólatra? Foi Deus. Quem foi ao encontro de Noé e deu o plano lá para a salvação da humanidade? Foi Deus. E foi assim que aconteceu durante toda a realidade bíblica. Inclusive, em Efésios 2, Paulo vai nos dizer que até as obras que nós praticamos, sejam elas quais forem, pense o que for a nível de obra, Paulo nos diz que elas foram preparadas. Nas outras versões você vai encontrar planejadas, né? De antemão, ou seja, aquilo de bom que eu faço foi preparado por Deus antes, para que eu pudesse fazer. O que quero dizer quanto a isso é que essas questões que são ditas antes do tema nos conduzem a olhar para Deus. As pessoas, os grupos de pessoas, as igrejas locais, os países que experimentaram avivamentos, momentos grandiosos na presença de Deus, tinham uma forte percepção daquilo que Provérbios vai chamar de temor, né? Aquela realidade da presença de Deus. Eu falava ontem com os jovens lá da igreja, que uma das cenas mais emblemáticas para mim que falam a esse respeito, é no filme Nárnia, acho que é o primeiro filme, eu não lembro agora, que é o momento em que Lucy, ela vê Aslan de longe, e aquilo é muito emblemático. Por quê? Porque ela é uma criança, e é um leão, é o Aslan, mas Aslan é o quê? É um leão, né? E a qualquer instante, um leão poderia facilmente, né, tirar a vida de uma criança, né? E ela se aproxima de Aslan, e quando ela se aproxima de Aslan, né, ela tem até uma cena assim, emblemática, ela toca, né, ele é felpudo, ela se sente confortável na presença dele, mas ele não deixou de ser um leão, né? Essa é a ideia de temor de Deus, é a bênção de se relacionar com Deus por meio da sua misericórdia e graça, que nos livra do seu juízo, mas ele não deixa de ser Deus. Essa percepção real de quem Deus é algo presente, né? O enfoque na pessoa de Deus é algo presente dentro desses grupos que experimentaram avivamento. Desenvolvendo um pouco mais o tema, a gente vê que dentro da história, até o século XVIII, de forma geral, a igreja preocupava-se com esse tema. Eu falo sobre o avivamento. Tanto nas pregações, como nos movimentos de oração. Inclusive, é importante ser dito que as orações, elas são sempre um reflexo do conhecimento que temos da palavra de Deus. Não é possível orar sem Bíblia. Inclusive, também é oportuno ser dito que a Bíblia tem um livro só de orações, os Salmos.
São primariamente orações e depois canções. Mas salmos são orações. Para que Deus colocou um livro só de orações na Bíblia? Para ensinar você a orar. É para isso. Então você tem a maior porção bíblica, é o quê? Oração. Isso não chama a atenção da gente? A maior porção das escrituras é o quê? Oração. Não sei também se você já tinha pensado sobre isso, mas o saltério, eu gosto muito de falar, tenho até que ter cuidado que eu estou pregando sobre isso, a gente está com uma série sobre os Salmos de Davi na igreja no domingo pela manhã. O saltério é considerado a nova Torá, ou seja, Deus quis renovar a sua aliança com o povo, instruindo-os por meio da oração. E nós temos então a revelação de Deus, não mais como uma instrução, não mais como uma lei que é dada. A gente vê agora Deus sendo revelado por meio de uma relação visceral, porque a oração é visceral, é com alma, é com coração, é com mente, é com compreensão. Como é que nós aprendemos acerca de Deus nos Salmos? Vendo homens passarem por situações extremamente, em algumas situações difíceis, e se derramando em Deus, como diz Davi no Salmo 8, né? 8, do 4 até o 8, está lá Davi chorando, porque está sendo perseguido pelo seu filho Absalão. Enfim, a ideia então é que as nossas orações, elas são sempre um reflexo daquilo que nós temos quanto à palavra de Deus. Por essa razão, inclusive, que Jesus nos ensina a orar. É importante pensar em como orar. É muito interessante, eu vou citar isso mais abaixo, mas nós temos um período bíblico de aproximadamente 75 anos que envolvem o retorno de Israel, quando acaba o período dos 70 anos e depois Israel começa a reconstruir o templo, eles demarcam o solo e passa aproximadamente 75 anos sem colocar um tijolo, uma pedra para construir o templo, porque Deus não estava ouvindo as orações. Aquele povo orava, mas Deus não ouvia. Até que é um despertamento espiritual, a gente vai citar isso, que é um avivamento, em Neemias 8, e é impressionante o que acontece lá em Neemias. Em Neemias chega os mestres da lei, eles começam a ensinar, e o povo passa o dia, do amanhecer até a noite, em pé, ouvindo os mestres da lei, ensinando a lei de Deus. E então eles conseguem construir o templo. Mas durante esses 75 anos, eles oravam e Deus não ouvia. Por quê? Porque eles oravam errado. É possível orar errado, pastor? É possível orar errado. Oração, inclusive na Bíblia, quando nós encontramos ali a Bíblia tratando sobre esse assunto, ela sempre aponta uma triangulação, né? Como assim, pastor? Mente, coração e o que eu falo, né? Como isso é expresso. Muitas vezes você pode se colocar em oração e a sua mente está em outro lugar. Você não está orando. É por isso que Nicodemos diz, né? Ore até orar. Ore até ser verdadeiro. Fale até que o seu coração esteja naquilo. Porque muitas vezes você pode ser simplesmente pragmático. Tem uma frase do Ed Renekiewicz que eu acho maravilhosa. É no livro dele, o livro mais amargo da Bíblia. Ele fez um livro sobre Eclesiastes, bem antigo. E é muito bom esse livro. Ele diz que muitos cristãos, ao se prostrarem diante de Deus, se prostram com menos fé do que aqueles que adoram ídolos se prostram a imagens. Tem muitas pessoas que dobram os seus joelhos à imagem e que acreditam mais no que estão fazendo do que nós quando estamos orando. Você entende o que quer dizer? Então, a expressão da oração, ela tem a ver com o conteúdo bíblico. É importante saber o que nós estamos fazendo. Nesse sentido, quando nós vemos esse clamor da igreja até o século XVIII, a gente tem como o principal expoente, tem vários, né, que podem ser considerados, mas eu considero, inclusive se você quer aprofundar-se no assunto, leia sobre ele, né, o Jonathan Edwards. Ele é o maior pregador, né, o maior pensador da história dos Estados Unidos. Você lê o que ele escreveu quando ele era adolescente, você se sente envergonhado, né? Porque as resoluções que ele tem sobre a vida dele, sobre o futuro dele, sobre como ele pensa o seu relacionamento com Deus, como ele vai administrar seu tempo, é um negócio assim que você fala, meu Deus, né? Eu tenho hoje 32 anos de vida,
E eu não alcancei algumas compreensões que quando ele tinha 17, ele já possuía e vivia. Né? Vale a pena estudar sobre a vida dele. Mas o que é avivamento, irmãos? O que é avivamento? Eu coloquei aí uma série de definições para que você possa pensar. Eu não vou ler todas elas, né? Depois você pode dedicar-se a pensar um pouco sobre isso. Mas algumas delas são, por exemplo, eu vou citá-las para você aqui. Hardman, que é um pensador sobre o assunto, diz que é a restauração do povo de Deus após um período de indiferença e declínio, né? O Carnes escreveu a obra do Espírito Santo no sentido de restaurar o povo de Deus a uma vida espiritual, testemunho e trabalho mais dinâmicos, mediante a oração e a palavra, após um profundo arrependimento por meio do seu declínio espiritual. Os elementos permanentes do avivamento são palavra, oração e Espírito Santo de Deus. Espírito Santo e um Deus soberano que usa o ser humano como seu instrumento. Existem alguns outros aqui que você pode depois ler com mais calma para você se aprofundar no assunto. Eu adotei aqui uma definição que o Franklin Ferreira dá num livro que ele escreveu que se chama Avivamento para a Igreja. Se a minha memória não falha, esse é o nome, eu vou ler daqui a pouco. Mas antes de chegar a essa definição, eu queria visitar com você agora dois pilares muito importantes para essa compreensão que nós estamos alcançando aqui. O que é que nós encontramos na Bíblia acerca de avivamento? Primariamente no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, a gente vai ver que a palavra ela é utilizada de mais de uma maneira, e ela significa preservar, no Antigo Testamento, manter vivo, avivar, mas ela também significa, ela é utilizada dentro da ideia de purificar, corrigir e livrar do mal. Porque quando nós falamos de pureza, nós geralmente associamos pureza a não cometer pecados sexuais, né? Você pensa em pureza, você pensa em pecado sexual. Mas, na verdade, muitas vezes que a Bíblia trabalha a ideia da pureza, ela está falando sobre pureza doutrinária, o refinamento da percepção que o povo de Deus tinha sobre ele, que é o grande trabalho de Deus. Se você olhar para a Bíblia, o tempo inteiro, o que é que Deus está fazendo? Fazendo com que o seu povo tenha uma visão clara sobre ele. É assim na instituição do povo, quando a lei é dada. É assim, antes disso, quando Moisés vai lá, né? Moisés lembra aos anciãos do povo de Deus quem Deus é, e diz o que Deus prometeu livrá-los, e eles não estão com conhecimento, estão distantes, né? No primeiro momento, quando eles saem ali, que acontece uma sensação de que as coisas estão bem, eles passam a adorar, a idolatrar Deus, constituem lá o bezerro de ouro, né? Está lá todo mundo tirando suas joias e constituindo um bezerro de ouro para adorar. Moisés desce, quebra as tábuas e chama o povo ao arrependimento. Deus, ele, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, na palavra dele, na nossa vida, se você olhar hoje, o que a igreja faz é tornar Deus claro para as pessoas. A gente faz isso como? Primariamente pregando a revelação de Deus. E de maneira secundária, ensinando as pessoas e estimulando elas a orar. Isso refina a nossa compreensão sobre Deus e torna Deus claro para nós. É isso o que a Bíblia está fazendo. No Antigo Testamento, essa ideia ou termo é utilizada mais de 250 vezes. Ou seja, a ideia de Deus despertando o seu povo, atraindo o seu povo, mantendo no coração do povo aquela chama que não se apaga. Inclusive, quando você lê Romanos capítulo 11, Paulo, do 10, na verdade, até o fim do 12, Paulo está falando sobre isso acerca dos judeus. Ele diz, olha, se Deus não tivesse separado 6.000 para que eles permanecessem, ou seja, Deus estava garantindo que uma quantidade de pessoas ia continuar crendo, nenhum judeu continuaria crendo. Paulo está dizendo isso em Romanos. Né? Isso é o quê? É a ideia de que Deus estava preservando, né? Em 55 vezes dessas 250, há um grau ainda mais acentuado do que é falado acerca da ação de Deus. E nesse sentido, quando isso acontece, é a ideia de que Deus está
agindo, né? Está indicando uma obra ativa e intensa de Deus. A gente vê isso de maneira exemplificativa em 2 lugares. E eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia agora para a gente fazer a leitura desses textos. O primeiro deles no Salmo 85, verso 6. O texto, a versão que eu vou estar lendo para você é a NAA, tá, irmãos? Salmo 85, 6. O texto diz assim. Primeiro eu tenho que abrir aqui. É uma oração de restauração. E diz assim: será que não tornarás a, olha a expressão, vivificar-nos para que em ti se alegre o teu povo, né? A ideia de trazer vida, de gerar vida, é algo que está presente aí no Salmo 85. E um outro texto que inclusive eu coloquei aí, né, na partezinha de cima do material que eu preparei para vocês, Abacuque 3, que é uma oração do profeta diante de um cenário. Inclusive o nosso devocional vai ser com base nesse texto, fazendo aqui uma pincelada do que nós vamos falar sobre avivamento, acerca do que pessoalmente devemos internalizar sobre o assunto. Quando pensamos na nossa vida, nos problemas da nação, na eleição que está para acontecer, fazer a igreja dar certo e outras coisas, geralmente a tendência que temos hoje é pensar em métodos, né? Grupos pequenos que são bênção, né? Grupos de discipulado que são bênção também, ministérios, a igreja fazer e realizar eventos, tudo isso é bênção. Mas o que a igreja deveria primariamente pensar e entender é que a restauração da sociedade, tempos melhores para o nosso país, não passam por um novo presidente. Deus usa ímpios, irmãos. Deus usa ímpios. Deus é poderoso o suficiente para usar ímpios. Você crê nisso? O resultado da vida não depende de quem está no poder. É isso que Apocalipse diz. É por isso que ele é consolador. Está lá a igreja sofrendo perseguição. Uma coisa assim horrível, gente morrendo. Aquele período de Nero ali, cristãos sendo empalados, se transformando em tocha viva. E o que é que João escreve em Apocalipse? As 7 igrejas da Ásia. João está dizendo: não fiquem preocupados. Isso não é o fim. O fim virá. E o juízo junto a ele. Não temam essas coisas. Apocalipse tem por tema ser uma carta de consolação. Nós olhamos então para o nosso país e para essas questões, e mais do que pensar em como votar certo, claro que isso deve ser objeto de reflexão, devemos clamar para que Deus intervenha, para que Deus mude corações, para que Deus desperte seu povo. Porque no fim das contas, o que vai mudar o cenário da nossa nação, da nossa família, da nossa vida, é uma intervenção divina. É o que Deus pode fazer, não o que nós podemos fazer. Quando chegamos então ao Novo Testamento, eu não citei, né, Abacuque, perdão, está aí escrito, né? Aviva a tua obra. Você imagina Israel ainda num processo de necessidade de restauração, e Abacuque, profeta, homem de Deus, que poderia orar por várias coisas, ele ora para que Deus ele coloque soberanos que possam conduzir a nação. Ele ora o quê? Pelo quê? Despertamento espiritual. Ele ora por isso. Como é que isso surge no Novo Testamento? É interessante que no Novo Testamento a ideia do avivamento aparece de maneira menor, e há uma razão para isso, né?
você vai encontrar algumas palavras que trazem a ideia, tá aí, você pode se aprofundar. Eu coloquei inclusive no grego, se você tiver a curiosidade de pesquisar, essas ideias presentes que nós citamos no Antigo Testamento, mas o Novo Testamento traz outras duas expressões, que é a ideia de reacender a chama aos poucos. Imagina que você tem aqueles gravetos ali que ainda são brasa, e alguém que é habilidoso no churrasco, tem algum irmão assim aqui? Ele vai com jeitinho ali, se colocar vento demais, acende? Não, né? Ele vai soprando ali devagarzinho até que a chama aparece, né? A ideia do grego é essa. E em segundo lugar, a ideia do avivamento, ela surge como uma planta que tem novos brotinhos, os brotinhos que vão nascer ali, sinal de vida, de que a planta está prosperando, crescendo. Essa também é uma imagem que aparece no Novo Testamento. Os textos que indicam essa ideia é 2 Timóteo capítulo 1, verso 6 e Filipenses capítulo 4, verso 10, tá? Está aí no seu material, você também pode dar uma olhada. No Novo Testamento, se a gente considerar tudo, a ideia vai aparecer cerca de 7 vezes. Bem menos do que o Antigo Testamento, né? 7 vezes. E por quê? Por qual razão aparece tão pouco? Porque o Novo Testamento é um grande mover de avivamento, que é iniciado por João Batista, o último profeta e o maior deles, segundo a palavra de Deus. O maior dos homens, nascido de mulher, é João Batista. O maior deles é João Batista, é a voz do que clama. Ele não é o que clama, ele é a voz do que clama no deserto, anunciando. E aí acontece um momento de avivamento. Quando Jesus vai ser batizado em Mateus capítulo 4, qual é a cena contextual que está ali? Várias pessoas tendo compreensão do seu pecado, se arrependendo, batizando, preparando o caminho para quem? Aleluia. Jesus. Então é um grande avivamento, o Novo Testamento e a Igreja Apostólica. Esse período é um grande período de avivamento. Então o Novo Testamento é avivamento, é um grande despertar espiritual. Dentro do calendário litúrgico cristão, né? Quem tem filhos aqui geralmente pratica, né? Quando chega ali o penúltimo final de semana de novembro, o ano litúrgico começa, que não é coisa de católico, tá? A gente deixou para os católicos, mas não é coisa de católico. Se inicia o ano litúrgico chamado de Advento. Ele começa por onde? Pelo Advento. O centro do calendário litúrgico é Cristo. Por quê? Porque Cristo deve ser pensado em todo ano, né? É como espiral, é a ideia do calendário litúrgico. O que quero dizer quanto a isso é que a chegada de Jesus é um grande despertamento espiritual. E é interessante porque a igreja olha para outros movimentos que aconteceram na história com melhores olhos do que olha para a vinda de Jesus. É como se o nascimento de Jesus, a vinda do próprio Deus encarnado, você quer evento mais grandioso, milagroso e do fogo do que esse? Isso é maior do que Atos 2. Isso é maior do que qualquer outra coisa que aconteceu nas Escrituras e na história da igreja. Não há nada maior na história do que a encarnação do Verbo. Não há nada maior. Você alcança essa compreensão? Então o Novo Testamento é o grande ápice. Paulo vai dizer, né, se você estudar teologia, você vai ver também, que o momento da chegada de Jesus é chamado de a plenitude dos tempos. Ou seja, o momento pleno na história, o momento que Deus articulou de tal modo que circunstâncias que eram para além daquele lugar cooperaram de maneira tal que a vinda de Jesus foi no momento que precisava vir para que gerasse os resultados que iria gerar. Jesus veio de maneira grandiosa em uma manjedoura. Às vezes, e aí a gente vai chegar à ideia de avivamento, a gente tem uma compreensão estranha, porque a gente não tem essa visão bíblica. O negócio foi tão grandioso que alguns homens, a gente não sabe quantos, lá na Bíblia são narrados como magos vindo do Oriente, andaram cerca de 2.000 quilômetros, levando presentes em uma comitiva, uma fortuna para deixar aos pés de Jesus. E eles não chegaram lá quando Jesus nasceu.
Quando eles chegaram lá, Jesus tinha aproximadamente 2 anos de idade. E eles vieram seguindo a estrela, o que faz homens que conheciam as antigas profecias serem guiados pelas estrelas durante 2 anos para entregar os presentes a um menino que havia nascido. Isso é avivamento. Você entende o que quero dizer? Nesse sentido, então, compreendendo o Novo Testamento como um avivamento, um momento de grande despertamento espiritual, nós vamos adotar como definição essa que está aí no seu material, que diz: avivamento, então, é um poderoso derramamento do Espírito Santo sobre a igreja local ou igreja de determinada localidade, em resposta às orações dos cristãos, transformando-os completamente por meio de uma reforma doutrinal. E eu adorei quando o pastor Antinho falou comigo, porque esses 2 temas estão intimamente conectados. Doutrina e santificação, pureza, tá? Pureza não só da compreensão sobre Deus, mas pureza no sentido de, em primeiro lugar, uma profunda compreensão do seu pecado e, por consequência, arrependimento, por consequência, pregação do Evangelho, por consequência, incrédulos se convertendo, por consequência, mudança na igreja local, mudança na cidade, mudança social, e uma das características mais interessantes associadas ao avivamento, educação. A preocupação da igreja com a instrução dos pequenos, das crianças. Muitas vezes, esses movimentos são associados e acompanhados a sinais extraordinários e milagrosos, tá? Muitas vezes eles são acompanhados. Se a gente pensasse então, entendi, pastor, quais são os aspectos então de um avivamento segundo Bíblia e teologia? Levando em conta Bíblia e teologia, quais são aspectos de um avivamento? Eu coloquei para você. O primeiro deles, fundamento, as sagradas escrituras e a fé bíblica. Uma profunda preocupação com o que Deus disse. Quando você vê uma criança obediente, mesmo sem a presença do pai, ela pode estar em qualquer lugar, né? Se ela tem um caráter treinado, mesmo que o pai não esteja lá, ela vai ter uma preocupação com o que o pai disse. E ela vai dizer: meu pai não deixa, mesmo o pai não estando lá. A ideia de um avivamento, então, é quando os cristãos eles têm uma profunda preocupação com o que Deus falou. O que é que Deus diz sobre a minha vida? O que é que Deus diz sobre o meu casamento? O que é que Deus diz sobre a igreja? O que é que Deus diz sobre a criação dos filhos? O que é que Deus diz sobre política? O que é que Deus diz sobre as coisas? Vamos pôr isso em prática. Isso é avivamento. Vamos pôr o que Deus disse em prática. Vamos então ser fortalecidos pela oração. E quando essas coisas se unem, então, coisas extraordinárias acontecem. O ponto de partida associado a isso é a ideia de um Deus soberano, majestoso, cheio de glória e graça e que abençoa seu povo. Deus ele é como o sol, né? Tem um livro que eu recomendo que todo cristão leia, chama-se Reflita. É maravilhoso esse livro, já citei ele várias vezes. E ele tem essa analogia de Deus como sol, Deus ele como o centro, né? O sol ele tem gravidade e calor suficiente para manter os planetas onde eles estão orbitando e mandar calor suficiente para que haja vida na Terra. Deus então ele é o centro. Deus sendo o centro, as coisas então são capazes de estarem no lugar que elas deveriam estar. Família, trabalho, relacionamentos, filhos, igreja, vida descompensada, aquela sensação que às vezes as pessoas têm de que viver é como correr para apagar incêndio, está sempre associada a pessoas que não têm como centro de suas vidas Deus. É a ideia de Ezequiel, aquela imagem que se tem de Ezequiel, que normalmente é associada de maneira equivocada, falando sobre relacionamento de Deus das águas que batem nos joelhos, no tornozelo, joelhos e lombos, né, que fluem do templo. Ezequiel está falando sobre a presença de Deus que reorganiza Israel, do rei ao servo. A presença de Deus é marcada primariamente por botar as coisas no lugar. Pessoas que não têm vida no lugar, quando eu digo vida no lugar, é que a vida funciona. Não é que é fácil, né, irmãos? Eu estou aí uns quase 3 dias sem dormir direito, por causa das crianças, né?
Mas é a vida que o casamento tem um lugar, o trabalho, e mesmo que seja um trabalho laboroso, por causa que nós estamos em um mundo caído, cada coisa tem o seu lugar e funciona como deveria, ou aponta para uma realidade que deveria funcionar. Quando essas coisas elas não acontecem, isso expressa a não centralidade de Deus naquela vida. O critério principal, então, é quem está no centro das atenções. Não é o movimento, não são os milagres. Tem momento mais emblemático acerca disso do que a multiplicação dos pães e peixes. Jesus faz o milagre e depois ele chama os discípulos, né? E diz para eles que o que é importante não é o que aconteceu. Ou seja, tem ali uma multiplicação, um milagre incrível. E aquilo é importante, mas comparado ao que realmente era importante, aquilo não era nada. E o que era importante? A revelação de Cristo. O que está no centro das atenções quando os avivamentos acontecem é Deus, não os seres humanos. É o que Deus está fazendo, não o que os seres humanos estão fazendo. Sempre suspeite quando você ouvir alguém falando demais sobre Ele e menos de Deus. Quando um testemunho evidencia o homem e o que o homem fez, é muito perigoso. Testemunhos têm que evidenciar quem Deus é e o que Deus fez. Ainda nesse sentido dos aspectos do avivamento, quando o avivamento aconteceu, esses homens, eles tinham um senso de incapacidade associado à pecaminosidade e dependência de Deus. Quando nós somos, e eu vou um pouco mais à frente trabalhar sobre isso, né, despertos espiritualmente, e esse é um assunto às vezes muito mal compreendido dentro da igreja, nós não julgamos o próximo porque nós sabemos que somos capazes de cometer pecados como ele cometeu. Quando nós dizemos assim, olha o que ele fez, quando a gente diz isso, né, olha o que ela fez, é porque a gente acha que a gente não é, eu nunca faria aquilo. Mas quando você é desperto espiritualmente, a visão sobre Deus gera em você o que aconteceu com Isaías, né? Miserável homem que sou. O que Paulo diz em Romanos capítulo 3, a partir do verso 10, né? Destituídos da glória de Deus, nossa boca destila veneno, os nossos pés têm rastros de sangue. Até que Deus toque, a gente se vê, né? E fala assim, olha, eu sei quem eu sou. É por isso que eu posso falar de você. É por isso que a admoestação, a disciplina dentro da igreja, do conceito bíblico, ela não afasta, ela aproxima, porque ela é cuidado, porque ela diz assim, olha, eu sou tão capaz quanto você de fazer o que você fez, por isso que eu quero que você ande junto comigo, para a gente junto se ajudar a não fazer mais esse pecado. Não diz, você fez, resolva a sua vida, diz, vem comigo, vamos andar junto aqui para a gente ver como é que resolve isso aqui buscando a Deus. Inclusive, né, o texto de Mateus 18, que fala sobre 2 ou mais em sua presença, não é sobre reunião de culto, né? É sobre disciplina. É quando 3 irmãos se reúnem, ou 2 irmãos se reúnem, e eles estão ali olha como a disciplina espiritual é importante. Inclusive, disciplina é o sinal de uma igreja saudável. Se o pastor Netinho corrige você, ame ele e a igreja. Amém. Porque só corrige quem ama. O sinal existem alguns sinais de uma igreja saudável, mas um dos mais importantes é a preocupação do pastor em dizer que você está errado. Dizer que você deveria fazer as coisas de um outro jeito. E Mateus 18 é sobre isso. Quando 2 irmãos se reúnem para dizer para um irmão que ele está errado. Aquilo é tão importante que a presença de Jesus chancela. Jesus diz, quando isso for feito, eu estarei no meio de vocês. Olha como a disciplina espiritual é importante. Continuando, além disso, um outro aspecto é a atuação imprescindível do Espírito Santo, que é aquele que desperta-nos espiritualmente, que é aquele que tem liberdade, segundo João 3, ele é como o vento, né? Ou seja, ninguém controla o vento, ninguém armazena o vento, né? Não é possível fazer isso, né? O vento é livre, ele vai para onde quer, ele faz o que quer, assim é o Espírito Santo de Deus, e a Bíblia fala sobre isso, né? A obra então é do Espírito, e o Espírito age como ele assim deseja, despertando corações e mentes, né?
como assim foi, por exemplo, na história das Sagradas Escrituras, em vários momentos que daqui a pouco eu vou citar para você. Além disso, e por fim, o último aspecto do avivamento, nesse sentido bíblico-teológico, é o afastamento das impurezas doutrinárias, a preocupação da compreensão correta sobre aquele versículo, sobre o que está sendo dito, sobre o que está sendo falado. Peraí, o que a Bíblia diz sobre isso? O que realmente quer dizer isso daqui? E com todo respeito a você, irmãos, todos nós somos falíveis, inclusive quem vos fala. Ninguém deve confiar em quem está com o microfone. Pastor Netinho, eu e qualquer pastor merece confiança porque ele fala o que a Bíblia diz. O caráter dele averba aquilo, né? Considera aquilo, mas é a Bíblia que é o mediador da nossa confiança, né? Inclusive, infelizmente, hoje a igreja lida com muita facilidade ali com as coisas que são ditas e que não deveriam ser recebidas. E não deveriam ser recebidas, porque segundo o próprio Paulo, aquilo que é acrescentado ou deturpado tem um nome. Qual é o nome? Maldição. Quando uma coisa é dita do jeito errado, né? Segundo a palavra de Deus, e compreendam o que quero dizer. Eu não falo eventualmente por alguém que tem um desconhecimento, né? Mas por alguém que não busca a compreensão e tem ali a responsabilidade de falar, e fala coisas sem pensar sobre isso, sem considerar a palavra de Deus, e acrescenta ou retira ideias da palavra de Deus, aquilo é maldito, aquilo adoece, aquilo faz mal, é comida contaminada, não deve ser recebido, deve ser rejeitado, né? A consideração pelo outro, ela não é maior do que a consideração sobre o que Deus disse. Esses são os aspectos bíblicos teológicos. A gente já está chegando aí ao fim, para a pausa do café e você fazer as perguntas que você desejar fazer. Depois nós temos, e é um momento muito importante, os aspectos das experiências, né? O aspecto experimental de Deus. E é interessante porque há necessidade de conversão, aquele momento que o homem é quebrantado. Eu lembro de quando eu me converti dentro de um banheiro. Eu era da Tenda, a igreja que tem aqui no Bessa, não sei se você conheceu. O pastor estava pregando e eu era um adolescente de 12 anos e estava com vergonha, mas eu me sentia muito movido, então eu corri para o banheiro, que dava para ouvir a pregação, e eu fiquei lá dentro do banheiro, e enquanto ele falava, fazia o apelo, eu estava lá, sim, eu, Luciano, confesso. Então há essa necessidade, dessa sensação. A fé, ela não é intelectual, e quem entende o intelecto como um conflito em relação à piedade, à paixão, é porque não compreendeu bem o que a Bíblia quer dizer sobre intelecto. Inclusive eu quero recomendar uma leitura, uma das melhores que eu já fiz, um pastor assim maravilhoso, Inteligência Humilhada, a redenção. O que Jonas Madureira escreve nesse livro é a redenção do conhecimento. O que é o conhecimento? O que é a busca pelo conhecimento diante das Sagradas Escrituras e de um Deus soberano? Esse livro merece ser lido e ele soluciona esse problema, tá? Que na verdade não deveria ser. Em terceiro lugar, a necessidade de entendimento e sentimento. Eu sou pastor de uma igreja que adotou um sobrenome, Reformada. Nós desejamos fazer isso para deixar claro a forma que nós criamos. Mas depois de um tempo eu percebi que as pessoas estavam compreendendo errado o que o nome da igreja delas estava dizendo. E, infelizmente, inclusive, dentro do meio cristão, há jargões quanto àqueles que são reformados, né? Primariamente os nossos irmãos presbiterianos, né? Que eram chamados de primos. Não é assim? Primos e soveterianos, né? Há uma associação, inclusive, que para mim é muito confusa, de calor e presença de Deus, né? Tem até uma música antiga que eu cantava, né? 500 graus de puro fogo santo e poder, né? Já ouviu essa música? Olha, meu filho é uma resenha, e ele escutou uma vez a música Joquebed, meu Deus do céu. Se você ouvir Gabriel, eu estou no supermercado, Gabriel na fila do supermercado, vou afastar o microfone, tá? Gabriel começa, Joquebed, e ele fica cantando, né? As crianças gravam aquilo, é impressionante. Mas na música 500 graus de puro fogo santo e poder,
eu não sei quem compôs essa música, eu não sei, ela canta, não sei se foi ela que compôs, mas enfim, a música diz que presença de Deus é calor, mas que é um temporal e que quer sair molhado. Só se eu molhar de suor, né? Não sei como essa relação é possível, mas a gente faz essa associação que, inclusive, no Novo Testamento, a presença de Deus, ela não é como a ênfase que a gente faz acerca do fogo, né? Ela é representativa dentro do templo ali, onde a oferta de adoração era queimada e a fumaça subia, né? Você tem um livro de Levíticos que tem 6 tipos de sacrifício de adoração, dependendo da classe econômica de quem adorava. Quem quer aprender sobre adoração deve ler Levíticos, é o melhor livro sobre isso. E lá se fala sobre isso, mas no Novo Testamento é utilizado sim a ideia do fogo, né, como essa presença de Deus, mas não na ênfase que a gente dá, e é bem interessante isso. Então é importante a gente ter entendimento, e não é incorreto a gente dizer assim, nosso coração queimar, não é incorreto dizer isso, é correto, né? Pensar a ideia de paixão, né? Do desejo. Se a gente fosse ser mais exato, nós falaríamos sobre afetos e afeições, ou seja, quem eu amo e como eu amo. Avivamento fala sobre as nossas emoções, fala sobre as nossas expressões de sentimento, fala sobre mãos levantadas, bocas que falam, não de maneira padronizada, não de maneira coordenada, mas de maneira em que o Espírito desperta os corações, para que as pessoas voluntariamente manifestem-se em louvor e adoração a Deus. Fechando então, avivamento não é mero emocionalismo e nem mesmo um conhecimento que é vazio de piedade. Ainda dentro disso, um outro aspecto experimental do avivamento é a sensação de Deus, ou seja, sentir Deus, experimentar Deus. Você deve ter sentido isso no culto que você foi edificado pela pregação. É um momento de despertamento espiritual. Eu vou compartilhar com você uma experiência que tive, e aí a gente pode fazer a pausa, pastor? Aí depois a gente faz as perguntas e eu termino fazendo um devocional para aplicar o seu coração que a gente falou até agora. Eu não consegui falar sobre tudo, mas eu escrevi justamente para poder ajudar você aí depois a entender mais sobre o assunto. Minha esposa sofreu 2 abortos. E os 2 foram muito difíceis para nós. Foi um mais difícil que o outro. O primeiro foi difícil porque foi o primeiro. O segundo foi difícil porque a gestação já estava avançada. E foi uma experiência profunda que eu tive com Deus, o primeiro aborto da minha esposa. No fim do ano, eu não vou lembrar agora exato, que eu sou péssimo com essas coisas. Acho que foi 2016. Ela abortou no início de 2017. O primeiro aborto dela. Deus tinha me incomodado de começar a fazer uma série de devocionais para a igreja sobre o livro de Jó. E eu jurava que Deus estava me usando para abençoar a igreja. Mas o que Deus estava fazendo era me preparando para o que eu ia experimentar. E foi um momento de profunda dor, irmãos, que eu senti. É até difícil falar, você não consegue dizer. Mas associado a isso, eu lembro que no dia, à noite, depois que eu recebi, eu estava no colégio dando aula, eu fui para casa, passou o dia, a gente teve tudo que tinha que fazer. Quando foi à noite, estava em casa, eu estava orando, pensando, e eu ia mandar de novo o devocional. Eu estava comprometido com aquilo. E Deus falou profundamente comigo, em como tudo aquilo que eu estava falando para a igreja, na verdade era Deus ministrando ao meu próprio coração. Eu não, naquele momento pulei, eu não dancei, mas naquele momento Deus me encheu de uma profunda presença dEle que eu chorei, pelo seu cuidado, pela minha vida. Naquele momento eu senti Deus de um jeito diferente, na dor profunda da minha alma. Despertamento espiritual. Deus, em se tratando de avivamento, precisa ser sentido, ele precisa ser
experimentado e afetivo. Tem pastores que, quando definem avivamento, falam que na renovação do avivamento, Deus nos trata como família. É uma outra definição que o Franklin Ferreira fala. Você se sente filho. Eu não vou falar sobre isso, mas se você não teve uma família como você deveria ter, você pode ter um pai que você não sente que é seu pai, ou uma mãe que você não sente que é sua mãe, ou um irmão que você não sente que é seu irmão. É possível, não é? Mas dentro de um relacionamento ideal, você sente que seu pai é seu pai. É precioso ou não é isso? Isso é uma das sensações que o avivamento permite. O pastor Netinho pediu para eu falar 50 minutos, eu falei 53. A gente vai parar para o café agora, depois a gente volta. Que Deus possa abençoar a sua vida. Oi, gente. Eu já estou desse tamanho.